Boa noite. O nosso convidado especial de hoje é Raimundo Queiroz, superintendente do Goiânia Esporte Clube. Ele é nosso convidado para falar dessa gestão que ele está fazendo à frente do Goiânia, que está praticamente levando o time de volta à primeira divisão do futebol goiano para o ano que vem. E é lógico falar de sua extensa carreira no futebol goiano e também com passagens pelo futebol brasileiro em outros estados. Raimundo, boa noite, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, o prazer foi meu, um abraço, Enes. Muito tempo que a gente não encontrava, né? Perfeito. Boa noite, Claudiane, boa noite, Diego. Pois é, o Raimundo antecipou para ajudar a gente aqui na entrevista, o nosso colega de TV Brasil Central, o Diego Espíndola, do Amor ao Esporte, né? Repórter também da televisão, participa do Sobre Todas as Coisas. Diego, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Enzo, pelo convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E a Claudiane Rodrigues, que hoje é diretora da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás, é repórter da TV FGTV, que é uma experiência nova, né? Transmissão de futebol via internet, né? Interessante. Exato, é uma transmissão nova, é um projeto novo, FGF-TV. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Raimundo, tá na sua testa e no seu coração, Goiás Esporte Clube, a história não pode negar, e você é Goiás. Ok que você é um profissional do futebol também, mas por que esse desafio no Goiânia? Dinheiro, vaidade, desafio profissional, dar uma resposta para alguém? Por que você resolveu assumir o Goiânia? Veja bem, o meu time de coração é incontestável, não tem como mudar. É o Goiás e eu sempre serei. Mas, eternamente Goiás. Mas isso não me proíbe ou não me deixa inibido de participar da evolução, do crescimento, ou de tirar de um lugar já há bastante tempo, como está o Goiânia, que é também um time do nosso estado, é um time que nós vivemos. Eu prefiro deixar a rivalidade regional e ver a rivalidade nacional. Eu espero que o Goiânia atinja esses objetivos e quem sabe comigo. Bom, antes de passar a palavra para a Claudiane fazer a primeira pergunta, só para contextualizar, no próximo domingo, né, quem estiver vendo reprise no domingo à noite já vai saber o resultado, mas nesse domingo agora, às 4 da tarde, no Estádio Olímpico, o Goiânia enfrenta o Grêmio Anápolis, precisando de apenas um empate para voltar para a primeira divisão do futebol goiano depois de 10 anos. É isso, né, Raimundo? Exatamente. Então, falando do Olímpico, Raimundo, eu pergunto qual que é a sua expectativa em relação a esse jogo, né, que vale vaga na final e vale também o acesso do Goiânia, que corre atrás aí, tem 10 anos já, né? E ainda mais, né, Raimundo, conquistar, quem sabe, esse acesso em casa, jogando no Olímpico. Qual que é a sua expectativa? Ela fez uma relação grande de perguntas. Boa de perguntas, viu, Raimundo? Quer judiar comigo. E deve ter algumas coisas cutucando ali. Começamos com as mais leves, né? Realmente a nossa expectativa é grande. Eu vejo isso de um lado muito positivo e carinhoso, até pela torcida do Goiânia, que merece há tanto tempo o Goiânia. Eu estou no futebol há quase 40 anos e vi o Goiânia poucas vezes na primeira divisão do Goiânia e nunca vi jogar uma partida nacional. E eu espero que agora as coisas venham a acontecer. Tudo tem o seu reverso, o momento. Nós tivemos aí um exemplo do Atlético, que esteve também muito tempo, e lá com a chegada do Adson, cresceu muito, né? Não está conseguindo se sustentar definitivamente na Série A do brasileiro, mas também não está caindo para C. E está se mantendo sempre na disputa da rivalidade entre Goiás e Vila. Então isso é muito importante. Agora, eu estou muito esperançoso e poderia dizer com a certeza que nós vamos atingir nossos objetivos. Eu gosto de falar antes, porque depois é muito fácil falar. Agora, mas eu confio na minha equipe, no trabalho que está sendo executado e estamos fazendo um trabalho para isso. E eu estou com muita certeza do acontecimento. 10 anos na divisão de acesso o Goiânia está, né? O que mudou para conseguir agora estar numa condição de depender apenas de um empate ou, agora quem já vê a gente na reprise, já tem o resultado, para poder conseguir voltar à primeira divisão do Goianão? A primeira coisa foi quando eu cheguei em final de dezembro, início de janeiro, lá no Goiânia, que me passaram o comando, e falaram assim, você pode tomar conta. Nós buscamos imediatamente criar uma condição de estrutura para poder receber os atletas e competir com o mínimo de qualidade, montando as categorias de base e também o time profissional. Não tinha campo para treinar, nós providenciamos a estruturar um campo para isso.
Não tinha campo as categorias de base, ainda não tem com qualidade, mas procuramos fazer o mínimo necessário. Qual que é a folha salarial do Goiânia? Hoje, mais ou menos 50 mil, isso de atletas. Nós não tínhamos uma concentração, hoje nós temos. Nós pegamos uma obra lá que estava há mais ou menos 15 anos parado e fizemos ela por dentro, o suficiente para poder morar atletas, os atletas de fora, e não gastar com hotel, porque é muito caro, e concentrar nos dias de concentração. Nós não tínhamos uma cadeira para sentar e sequer um telefone para fazer uma ligação. Sequer a internet, que é a coisa mais barata e singela hoje do mercado. Então nós montamos um escritório, conseguimos mesas, colocamos o escritório direitinho, aí reformamos campo e criamos uma condição. Diante dessas condições, nós procuramos montar uma equipe com condição de atingir objetivos. Aí eu trouxe pessoas, por exemplo, o nosso médico é um conselheiro do Goiás, que é o Dr. Carlos Antônio, que é sócio da clínica, da rede de clínica de esporte, do esporte. Para você ver que é o Marcelo, que é um dos principais donos da clínica do esporte, é o vice-presidente do Goiás. Nós temos o Durans, que é nosso, que é um abnegado, e tudo abnegado, ninguém ganha nada. O Durans é da imprensa, não é torcedor do Goiânia, foi lá para me ajudar. Nós temos outras situações, como no marketing, o Jordano, que é o Jordano, o Guilherme e outras pessoas que buscaram nos ajudar e foram atrás de patrocínios, de parcerias e tal. E nós temos essas reformas, para você ter uma ideia, tipo a concentração. Nós fizemos a reforma com tudo basicamente doado. Então, teve empresa que chegou e me deu cadeiras e mesas, fez armários nos quartos, outra deu piso, outra deu argamassa, outra deu... E eu paguei a mão de obra, outro deu cano, pia, torneira e assim por diante. E nós acabamos montando, tudo com doação. Doação, a maioria delas, 90% dela, feita por torcedores, empresários dos outros clubes, que é mais importante. Isso através da amizade. Então, tudo isso levou a gente montar, dar um fôlego para que pudéssemos montar uma equipe forte, e a equipe ficou boa. Não chegou a sobrar tudo aquilo que a gente precisava, mas altamente suficiente. Até o Grêmio, experientes, né? Jogadores experientes. Até o jogo do Anápolis, nós tínhamos feito 10 gols, não tínhamos tomado nenhum. Tomamos 2 gols agora e dentro da competição nós conseguimos ainda classificar o melhor de todos. Líder, né? Líder em todas. Raimundo, e inclusive o saldo de gols, né? O saldo de gols bom, melhor defesa e muito esquisito dentro da competição. A gente percebe essa mudança do Goiânia, né? Até mesmo pela pontuação, líder do campeonato, né? Conseguiu essa vantagem nessa reta final, nessa fase semifinal. Eu gostaria de saber qual que é a projeção, então, para o ano que vem. O Galo subindo, esses empresários vão permanecer, esse time de experientes, como é que vai ser então ano que vem? Porque vai subir e aí? Vai continuar no comando do Goiânia? Pois é, até complementando, eu estava com esse propósito de fazer essa pergunta também, os desafios mudam, se manter na primeira divisão, depois buscar o semifinal, títulos, ir para a Série D, enfim. Os abnegados vão continuar ou vai ter que profissionalizar mais ainda? Olha, eu queria fazer uma colocação que eu estava deixando de lado até com respeito à pergunta anterior. Nós temos algumas pessoas muito importantes dentro desse contexto que foi primordial para que isso viesse a acontecer. Que é o presidente Ebrahim Arantes, o próprio Ariones, que é o presidente atual, Ariones José de Paula, né? E o Diogil, que é um empresário, uma pessoa fantástica e que dificilmente, se não fosse as ajudas dele, como patrocinador master, inclusive, que é a Multidata, né? O próprio professor Alcides, que é uma pessoa maravilhosa, também nos patrocinando, é um dos principais patrocinadores, né? E isso foi muito, muito importante. E a Unimed. A Unimed é nosso patrocinador, período de 1 ano. Não é um valor muito alto, mas também não estamos merecendo. E que graças a esses patrocinadores, essas pessoas que fizeram de coração, nos levou a isso. Agora, respondendo a sua pergunta, Claudiane,
que por sinal, muito inteligente. Mas eu prefiro esperar. Gente, não tem como você fazer as coisas a toque de caixa e antes de terminar uma, você já começar a querer planejar a outra. Porque o planejamento futuro, ele sofre uma mudança devido você querer antecipar o que ainda não existe. Mas o seu contrato vai até quando no Goiânia? Não, eu não tenho tempo determinado. Eu tenho um contrato com Goiânia, que pode ser rescindido através de algumas cláusulas, mas que não tem tempo determinado. Pode ser até com 30 anos, se eu viver até lá, né? A idade não permite. Mas eu vejo a coisa da forma seguinte. Aí eu vou falar para você o que eu acho, não o que está planejado. Nós planejamos a primeira parte do Goiânia. O que é? A primeira fase é o quê? Levar o Goiânia, estruturar o Goiânia para que ele conseguisse o objetivo daquilo que está prometido para domingo, que é atingir o acesso. E, em consequência, talvez o título, que eu espero que isso venha a acontecer, para a satisfação, o prazer do próprio torcedor. Né? E depois? Bom, depois nós temos uma paralisação aí, porque nós não temos calendário. Eu pedi para o presidente da federação fazer um sub-23 com opção para mais uns 3 ou 4 ou 5 jogadores de idades mais elevada, convidar clubes que interessam nessa competição e fazer aí, de acordo com o número de clubes, um torneio, um campeonato, uma coisa, aquilo que bem entender, para a gente preencher esse espaço. Aí, se acontecer, vai ser maravilhoso. Se não acontecer, paciência. Aí nós vamos ter que ficar parado, emprestar alguns jogadores ou liberar, deixar todo mundo à vontade, cuidar da categoria de base, buscar revelar atletas... Para montar um time novamente no final do ano. Para montar um time no final do ano. E quando chegar no final do ano, montar um time para poder fazer a diferença. Ou seja, participar com grandeza dentro da competição. Ou seja, o Campeonato Goiano da Primeira Divisão peitando de igual para igual, Goiás, Vila e Atlético. E eu não vejo isso impossível. Por quê? Porque esse é um modelo que eu usei no Goiás. Nós não tínhamos condição de segurar os principais atletas e chegava ao final do ano, a gente vendia ou emprestava, liberava aqueles que não tinham contrato para frente e até muitos que a gente também não queria. Raimundo, liberava. Você falou do Goiás e o nosso tempo, o primeiro bloco já estourou, eu queria ir para o intervalo e no bloco que vem a gente esquentar mais ainda a conversa, falar sobre Raimundo e Goiás Esporte Clube. Voltamos em instantes então, gente. Roda de entrevista de hoje tem como convidado especial o superintendente do Goiânia Esporte Clube, Raimundo Queiroz. Ele que está praticamente ajudando a trazer o Goiânia de volta para a primeira divisão do futebol goiano. Mas quando se fala em Raimundo Queiroz, fala-se também, lógico, imagina-se, Goiás Esporte Clube. Raimundo, você que tem na sua história a única Libertadores do Goiás Esporte Clube, na história do Goiás. Como é que você vê o Goiás, a gestão do seu time do coração, nesses últimos anos, com 2 rebaixamentos muito próximos, não conseguindo voltar no ano seguinte, enfim. O Goiás hoje, a gestão do Goiás, é incompetente, é decadente? Corta lá, né? Não, vai direto. Tem a água aqui, fique à vontade. Deixa eu lhe falar, eu não diria incompetente e decadente. Eu acho que a verdade daquilo de qualquer coisa profissionalmente se dizendo, existe uma preparação, um aprendizado. E futebol é a única coisa que o caboclo tem um dinheirinho ou é bem sucedido em outras áreas profissionais e já acha que sabe tudo. E na verdade ele não aprendeu. Dizem que eu fui muito, muito prejudicado quando terminou meu mandato, por dizer aqui nesse mesmo estúdio, no programa Mané de Oliveira, que quem quisesse fazer o melhor do que o que eu fiz, deveria sentar na cadeira e aprender. Não sei se é verdade, mas parece-me que sim. E tem 10 anos que as pessoas não foram aprender, não aprenderam e hoje não é capaz de fazer. E aí vem quem é que paga o pato?
é a instituição. Nós temos muitos dirigentes, não tem o curso escola, faculdade à distância. Isso surgiu na área escolar dentro de pouco tempo, não foi? Mas no futebol já existe há muito tempo. Se dirigir futebol atrás do seu birô, da sua mesa, nas suas empresas. E isso são acontecimentos que realmente as pessoas deviam descobrir, que precisa aprender para poder fazer bem, para poder saber o que está fazendo. Você tem que sentar no banco da escola para você aprender a ler, a escrever. No futebol, você precisa sentar no banco de reserva, no banco, nas cadeiras na beira dos campos. Literalmente, você está falando? Literalmente. Raimundo, então, para você respirar um pouquinho, e complementando essa pergunta do Enzo, seguinte, né? Seu nome está guardado, então todo mundo já sabe na história do Goiás, né? Títulos, conquistas, Libertadores, para sempre vai ficar lembrado e na história também registrado. Raimundo, por conhecer bem o clube e saber então que o Goiás não está na situação melhor, né, nessa atualidade, onde estaria o erro? Então, o erro do Goiás hoje e durante esses 10 anos que você esteve fora do Goiás é a diretoria? Assim. Tudo que dá certo ou errado, quando uma empresa quebra, a culpa do funcionário. Quando a empresa não vai bem, não consegue se fazer as coisas, no futebol não é diferente. Se não vai bem, a responsabilidade é... Por exemplo, esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Raimundo, no Goiânia o Guto está contratando bem. Eu falei, tá, muito bem. Só que quem aprova as contratações sou eu. E eu trouxe o Guto para isso. Aí você me pergunta, por que, Raimundo? Eu nunca falei isso em entrevista nenhuma, mas é a verdade. Presta atenção. Eu vivi a vida inteira com o prazer de participar sempre de Série A. Ou de campeonato regional, ou brasileiro. Participei 2 vezes na Série B, mas não teve o gosto da desgraça, porque eu subi, eu fiz boas campanhas, fui competente. Então, tudo isso são coisas que você tem que encaixar dentro de uma verdade. Então, quando eu vi, eu tive algumas dificuldades, por exemplo. O treinador chegou e me fez uma relação de atletas. Eu tinha dificuldade de buscar aqueles atletas, apesar de ser atleta, estava doidinho para vir para jogar comigo. Mas eu precisava de acertar e tal e tal. Apareceu o Guto, que é meu amigo, e nós conversando, eu falei, rapaz, vai para lá me ajudar. Eu tenho uma dificuldade no handicap e você foi um bicampeão no Vila Nova com esses atletas. E os atletas que eu tenho hoje relacionados pelo Mancini são todos amigos seus que subiram com você os 2 acessos do Vila Nova. Para me ajudar, pô. O Goiânia é neutro na história, não vai te manchar a sua história no Vila e nem a minha no Goiás. Vamos para lá. Ele falou, sabe o que eu vou ver? No outro dia ele já estava lá e abraçou as coisas e foi atrás dos atletas. Eu não participei da contratação nenhum dos atletas. Chegou lá, não sabia dar o nome. Futebol goiano tem altos e baixos, time sobe para a Série A, e, por exemplo, o Atlético Goianiense foi campeão da Série B, mas agora é lanterna, apesar da última vitória contra a Chapecoense lá na Arena Condá, é lanterna da Série A. Então, assim, está muito ameaçado, está 6 pontos para sair da zona de rebaixamento. O Vila Nova está um pouco mais bem colocado nesse momento na Série B, mas por que o futebol goiano não consegue ter protagonismo nacional? Por exemplo, talvez uma Copa do Brasil, que seja um torneio mais curto, com menos partidas, ou em outros torneios mais simples. Por que o futebol goiano não consegue se manter ali como protagonista? Como a gente vê times, talvez do mesmo tamanho e até menores, como o Figueirense, a própria Chapecoense, que tem uma história recente de crescimento, é um time, acho que até historicamente menor do que o Goiás. Por que o futebol goiano não consegue se manter como protagonista, pelo menos no Centro-Oeste? Parafraseando o Nelson Rodrigues, né, em cima da pergunta do Diego, complexo de vira-latas do futebol goiano, de não querer ser expoente? Bom, veja bem, eu vou dar a minha opinião. Eu acho o seguinte, existem certas comparações que é verdadeira. Vou te dar uma comparação aqui do automobilismo, que é uma coisa que todo mundo também gosta, e eu gosto. Eu fui vice-presidente da Federação Goiana de Automobilismo por uns 10 ou 12 mandatos do Ney Lins.
Presta atenção, você vê uma corrida de Fórmula 1, você vê aquele piloto que sempre ganha numa equipe pequena ou grande. Você vê aquele que sempre chega mais perto. E aquelas diferenças é a capacidade de cada um. A capacidade do piloto e a capacidade de se fazer o carro. Quando você junta as duas peças, uma empresa estruturada como, vamos dizer, a Mercedes hoje, e com um piloto como o Hamilton, ele vai chegar lá. Por exemplo, você não viu uma sequência de vitórias na Ferrari do Rubinho como foi o Schumacher. Por quê? Porque o limite de cada um é assim. E nós somos limitados a essas bases quando se trata de futebol. Por exemplo, o Adson pegou o time lá na 3ª divisão. E foi. Aí ele chegou num ponto... Vou te contar uma historiazinha aqui. Tem um amigo meu que conta a história do tio Orozinho, que é o Pedro Goulart, que foi meu diretor de futebol. E ele contava muito isso. O tio Orozinho, uma vez, comprou uma Rural, pegou os 2 melhores amigos. Rural, dele. você quer dizer a caminhonete? A caminhonete, aquela perua, Rural, né? né? Rural era os mais novos, Jeep, né? É da minha época, não é das suas. Você nunca viu nem falar, né? Já ouvi falar. Comprou a Rural, pôs os 2 melhores amigos dele dentro e saiu, foi dar uma volta para mostrar a Rural novinha. Aí a Rural deu uma pane e apagou. Ele foi no volante, deu uma buzinada assim, pam, pam, deu uma volta, deu um chute em cada pneu, voltou e sentou e falou para os amigos assim: acabaram meus recursos. Vamos chamar o mecânico. Essa é a realidade. Só isso que ele sabia fazer. Então, cada um tem a sua limitação de acordo com o seu aprendizado. Então, eu vou fazer, em cima da sua pergunta, uma correção. O futebol goiano antes do Raimundo, porque eu fui 12 anos diretor de futebol do Goiás. Nunca fiquei abaixo dos... ao final sim, da Série A. Sim, exceção com a sua história, Libertadores. Sim. Ao final da Série A, eu nunca fiquei abaixo do 12º colocado. Sempre entre os 10. Quantos títulos goianos? Você lembra? 16 títulos goianos eu disputei, ganhei 12. Eu peguei o Goiás com 10 e entreguei com 22. Mas perdeu 2 para o Vila, né? Perdi 2 para o Vila. Foi 2. O Vila tinha um tetra, que até fala no hino dele. Eu disputei um hexa em cima. Então, são coisas vitoriosas. Até o pessoal, esses dias, numa entrevista, falou assim: Raimundo, peraí, faz comparações. Eu falei: não faz comparação, não, porque eu cito aqui uma lista enorme de itens que ninguém no futebol goiano e nem no futebol centro-oeste, nordeste, norte, conseguiu fazer. E talvez no Brasil. Por exemplo, qual o dirigente goiano que vendeu mais de 60 jogadores acima de $1 milhão? Eu não conheço outro. Agora eu fiz. Então, eu, como diretor de futebol, eu fiz tudo isso. E quando eu fui presidente, o meu pior resultado foi um 9º colocado no Brasileiro. Então, por esses motivos, você voltaria, Raimundo, a dirigir o Goiás, quebrar barreiras? Como é que é seu relacionamento com a família Pinheiro? Vamos deixar a expectativa para o próximo bloco. A Elia Pinheiro te liga te chamando para voltar para o Goiás. No próximo bloco, você responde a pergunta da Claudiana. Vamos ao intervalo, então. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o superintendente do Goiânia Esporte Clube, Raimundo Queiroz, que tem toda uma história ligada, é lógico, você telespectador que entende de futebol sabe, ligada ao Goiás Esporte Clube. E no bloco anterior, a Claudiana fez uma pergunta relativa ao Goiás. Repete a pergunta para o Raimundo responder, por favor. É verdade, deu tempo para ele pensar, né? Mas se bem que ele é bem esperto. Raimundo, em relação ao Goiás, né? A gente falou sobre as suas conquistas, né? Títulos, Libertadores. Você conhece muito bem o Goiás e todo mundo sabe que você é esmeraldino. Como é que é o seu relacionamento com a família Pinheiro? E se for bom esse relacionamento, você voltaria a dirigir o Goiás? Se ele te ligasse chamando? Bom, veja bem, a gente não pode dizer que as coisas não aconteçam. Presta atenção, eu usei no futebol e na minha vida privada, durante muitos e muitos anos, e uso até hoje, o dizer o seguinte, que você não pode trocar anos de convivência por alguns ou meses ou ano de dificuldades, de mau relacionamento. Então, eu acho que você tem que considerar as duas partes. Eu hoje não daria conta de responder isso. Mas existem outras possibilidades, além
de um chamado do Ailê, que é o Goiás está a qualquer momento aí acéfalo, e sem dirigentes, e a família Pinheiro, eu não tenho nada contra a família Pinheiro, é bom que se trata. Eu tenho algumas indiferenças por ciúmes, não de mim, não ciúmes meu, mas ciúmes de lá para cá, e 2 pessoas, ou 3, sei lá, da família. Tá, então não tem nada a ver a família Você foi Pinheiro. acusado por alguns deles de desvio de mas dinheiro, não foi eles. responder um processo não, penal. deixa eu te explicar. Como é que foi isso? Não foram eles. Foram os idealizadores da coisa, mas usaram o clube para isso. E eu tenho que considerar o clube. Esse é um assunto, talvez não seja muito interessante, eu não gosto de falar dele, até porque me deixa muito chateado. Pode até estragar a nossa entrevista com minha mudança de Mas humor. assim, até para esclarecer, porque você foi Não, mas acusado, não você foi não houve absolvido. nada. Por exemplo, me levaram ao ridículo de certas acusações e quando saiu o laudo saiu da forma seguinte. Eu podia ter trazido, você mostrava aqui. Eu uso até hoje como documento e sou obrigado a usar quando eu vou nos outros clubes. Porque qualquer um, às vezes a imprensa vem tocar no assunto e fala, lê isso aqui. Faz o seguinte. Porque lá está escrito o seguinte, que todos os atos do ex-presidente Raimundo Queiroz foram institucionais, ou seja, foram dentro daquilo que determina o estatuto. E que foi usado o seu nome, o prestígio, o seu trabalho para usurpar o cidadão e não sei o quê, e assim por diante. Então, a minha resposta sempre vai ser essa, não muda. Agora, eu para poder... Esclarecido, então. Eu para poder voltar ao Goiás, existe dois lados. Ser convidado não pela família Pinheiro ou pelo Ailê, ou quem quer que seja, mas pelo Goiás em si, as pessoas. Até todo mundo fala, mas foi o Ailê, foi o Admin que fez. Não, foi feito em nome do clube, as pessoas. Por exemplo, o meu grande amigo Cid de Oliveira Reis foi quem assinou o treco lá. E depois ele mesmo, em juízo, ele declarou que eu construí o Goiás. Está lá gravado. E que eu fui usado, e que ele assinou na marra, à força, que ele foi obrigado a assinar. Está E o Cid gravado depois aí, foi praticamente tirado e da o presidência Cid do foi Goiás. penalizado com as mesmas... Então isso não vai acabar no Goiás dentro de alguns dias. Até então, porque o Ailê está velhinho, mas ele se cuida tão bem, você precisa ver. A hora que ele sente qualquer susto, ele corre atrás. Eu e o Ailê, nós tivemos mais de 30 anos juntos, trabalhando para o Goiás. Honestamente, nós dois. Chegou um ponto que eu evoluí, e ele, em vez de continuar me aproveitando de mim, ele foi na conversa de alguns bobinhos e usou, e acabou ficando contra mim. Mas eu não importo com isso, não. O que eu posso te dizer é o seguinte, que eu voltaria ao Goiás. Em que circunstância? Não sei. É o meu time de coração. E eu também posso voltar quando eu quiser, chegar lá Quem e sabe, candidatar, né? e assim por diante. Agora, É que, Raimundo, é que eu não tenho condição, eu nunca tive, eu fiz no Goiás um sonho, eu nunca fui um cara rico, um cara milionário, um cara que pudesse largar as suas coisas e ir lá para dentro. Eu fiz isso e prejudiquei muito a minha vida. Você lembra muito bem, era meu cliente, amigo, quando você começou a sua vida. Repórter, te entrevistava, né? Repórter. As condições. Eu já fui um dos 2 ou 3 maiores empresários de autopeça de Goiânia. E depois eu envolvi muito com o Goiás, deixei tudo isso Falando andar. até com o senhor como empresário, como gestor do futebol, a gente vê casos, por exemplo, nos Estados Unidos, Orlando City, na Europa tem vários casos, como Manchester City, Paris Saint-Germain, que hoje são geridos por grupos empresariais, de uma forma muito profissional, administrativamente mesmo. O senhor é um gestor do futebol. Você acredita que esse é o caminho para os times se tornarem grandes e crescerem, conseguir conquistar títulos de grande expressão? Veja bem, eu não só fiz futebol, como eu estudei muito futebol. Estudei de uma forma mais caseira, aquela forma, não é sentar no banco e estudar. Você está estudando futebol há 37 anos. Há 37 anos. Eu vejo os dois lados. Existe o lado do prazer e o lado do dever. O lado do dever é você pegar um time, colocar na mão de empresários e moldar ele, robotizar ele. Isso não é bom. O gostoso é o futebol natural, como acontece no Brasil. O gostoso
É você sair daqui numa segunda divisão e jogar em Anápolis e o presidente do Grêmio Anápolis chegou em mim depois me dando a maior bronca. Raimundo, olha lá, ó, o juiz deu um pênalti no seu Grêmio, não reclamou do dele. E depois, a hora que chegou lá, que foi ver as imagens da FGTV, FGF-TV, que pegou e foi olhar, o pênalti dele não foi pênalti, o nosso foi pênalti. Então isso aqui é gostoso. Você colocar um guiso numa bola para ele indicar para o juiz lá o troço, lá, um chip. Um chip para se passou ou não passou? Para ver se passou ou não passou, você tira o gosto de xingar o juiz. Daqui a pouco o torcedor já não vai no estádio, porque às vezes porque não tem qualidade o seu time. Já não vai no estádio porque as transmissões são inúmeras e muitos preferem ficar em casa. Já não vai no estádio por causa das brigas de torcida, que virou uma confusão. E que acaba, mesmo toda confusão, tem seu charme, né? Que no outro dia os comentários falam, ó, fulano bateu em fulano, brigou, não sei o quê. Você está falando da questão do torcedor fugir do estádio. Trago um outro aspecto. A elitização dos estádios de futebol. Já que está todo mundo revelando time aqui, o meu é o Palmeiras e é um dos que cobra os ingressos mais caros. Se é Palmeiras, é Goiás, é ver. Não, só palestra. Mas, enfim, a gente pega o Maracanã, aquelas cenas históricas dos banguelas, os caras simples. Esse povão, essa massa, está saindo dos estádios de futebol. Não perde um pouco disso que você está falando? Mas perde porque robotiza. O povão gosta. Ó, nós somos numa época, você também é, um pouco mais jovem do que eu, que se você falasse que gostava de uma musiquinha caipira, você era um trouxa, um caipira. Sim, é verdade. Daí a pouco veio Chitãozinho Chororós e Zezé de Camargo e Luciano, o Leonardo e Leandro, o Tião Carreiro e Pardinho com aquela, né? O Leandro e Leonardo, sei lá, trio Parada Dura e não sei o quê. Rompeu a barreira. E rompeu essa barreira e mostrou. Hoje é o charme, é você gostar das boas músicas que geralmente elas contam histórias, não é? O futebol também é assim, gente. Perde a graça. Você já viu você chegar numa fazenda e madrugadinha você ouvir um rádio tocando uma música de rock? E seria um trem mais nojento, 4 horas da manhã. Mas você vê um Cascatinho e Ana cantando aveludado. É uma coisa maravilhosa. Dá gosto. Acabou, o peão sai ali para trabalhar com a enxada nas costas e sai cantando. O futebol está perdendo isso, então, você acredita? Futebol não pode perder esse glamour. Está virando música eletrônica? Robotizando o que eu disse. Gourmetizaram o futebol. Então faz a coisa só por dinheiro. Você quer saber de uma coisa? Você vai num jogo do Barcelona, você encontra pobre, não. Porque o ingresso é tão caro que o pobre não dá conta de ir. Então você é a favor, é claro, dessa emoção, né? Desse futebol arte. Eu não sei, se você olhar o lado do dinheiro, quer dizer, se começou a envolver dinheiro demais de alguns e muito pouco de outros. Esse esquema do sócio-torcedor que os clubes têm, o Flamengo tem, o Palmeiras, e aí os estádios agora estão jogando em estádios de 20 mil pessoas, 25 mil a lotação, tem 100 mil torcedores, 100 mil sócio-torcedor que tem direito, tem preferência de compra de ingresso. E aí o sócio-torcedor paga todo mês. Isso. E aquele torcedor que não pode pagar todo mês acaba não vai. Aquele povo banguela que o Enzo acabou de falar aqui, ele não vai, porque se o caboclo não dá conta de colocar uma chapa. Mas o sócio-torcedor é importante para o clube também. Ele não dá conta de pagar o ingresso. 100 reais, 150, porque os ingressos nossos aqui, esse dia eu dei uma bronca na torcida. Vocês não dão conta de pagar 20 reais? Torcida de quem? Do Goiânia? Torcida do Goiânia. Tem torcida ainda? Tem um pouco. Maior do que a do Botafogo. Mas tem muito torcedor o Goiânia. O Goiânia tem uma torcida enorme, só precisa de credibilidade para ela voltar. Talvez o Goiânia seja uma das maiores torcidas do estado de Goiás. Todo mundo que você encontra na rua torce para o Goiânia, não é simpatizante. Só que ele perdeu tanta credibilidade. Ô, Enzo, 10 anos na segunda divisão é uma desgraça. Com certeza. Agora, se voltar, tem que dar sequência, disputando o Campeonato Goiano, atingir níveis, chegar a fazer o que o Atlético fez. Se depois fica igual o Atlético, sobe, desce, é porque chegou num grau tão alto que veio as dificuldades que o próprio lado financeiro implica. Mas o glamour do futebol põe na sua cabeça. É o povão, é dar condição para esse povão ir, essas pessoas
que brinca, é o caboclo tomar a cachaça dele, fica até enjoando os outros na arquibancada, que eu já vi isso demais, já, né? Então são coisas fantásticas. O futebol, o glamour do futebol, o futebol é por isso. E aí você fala, mas e o outro lado? O outro lado também é maravilhoso, porque tem aquela condição, o cara fala assim, o Messi, não sei o quê, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Mas você conta quantos que são lembrados desse jeito, você não consegue encher duas mãos. É 10 atletas que o povo lembra, todo mundo lembra. Qualquer um, você chega na rua e vai falar, quem é que você conhece? Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. E o resto? Então, eu acho que as coisas têm que ser feitas para todos e não para alguns. Porque senão nós viramos o que os países são. Você fala em Inglaterra, só existe a Rainha Elizabeth. Não vamos saber o nome do marido dela. E o resto? O resto não existe. São povo. Então nós temos que fazer um futebol, não é para a Rainha Elizabeth, não é para o povo dela, para os súditos. Então tem que ser, tem que acabar essa bobagem. Os caras falam em acabar com o campeonato regional. Mas peraí, o diabo desses times não dá para disputar nem o regional, quer disputar o nacional e acabar com o regional? Então deixar o regional aí. Gostoso? Está lá na Napolina, o Leandro lá, o Leandrinho da presidente da Napolina, e vários outros, né? Estão lá, olha, falar assim, se mijando de medo para poder... para o jogo de domingo contra quem? O Trindade. O Trindade está aqui, o povo sem saber o que faz também. Mas chegar lá aquela Napolina, eu estava dando nonato para fazer o gol e não sei. Gente, é isso que é o glamour. Ó, tinha a metade da torcida. Eu fui no jogo Trindade e Napolina lá em Trindade domingo. Porque nós jogamos no sábado e eu fui lá. A metade da torcida no estádio, mas quase a metade, era da Napolina, que saiu de Anápolis e foi lá. Agora me mostra aí qual outro entretenimento artístico que faz isso. Só o não futebol. existe. E sabe quem é que estava lá? Era o povão, que fretaram o ônibus, encheu o ônibus de povão e foi lá. Então, nós temos que criar esse ambiente da grandeza, de onde todos podem participar. E se robotizar essa porcaria desse futebol, daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco vai virar. Com certeza. Então, bom, já que o Raimundo falou em Rainha da Inglaterra, eu não vou perder a oportunidade de fazer parafrasear novamente. Como John Lennon falou certa vez, né? Os de baixo batam palmas, os de cima chacoalhem as joias. Ou seja, o futebol tem que ser para o povão. Aí. Voltamos no próximo bloco com a entrevista super interessante com o superintendente do Goiânia Esporte Clube, Raimundo Queiroz. Estamos de volta com Roda de Entrevista, que hoje recebe o superintendente do Goiânia Esporte Clube, Raimundo Queiroz. Ele que tem 37 anos de futebol e justamente por causa de todo esse tempo tem muita história interessante. E eu começo te perguntando uma. Raimundo, é verdade que uma vez você perdeu um título na moedinha? É verdade. Isso, quando eu era diretor da federação, diretor de amador da Federação Goiana de Futebol, FGF, o presidente era Edmundo Moraes Neto. Nós jogamos a fase classificatória no Rio de Janeiro e chegamos à semifinal. O nosso time era um time muito bom, mesclado por Goiás, Vila Atlético, Tumbiara, Anápolis e Goiânia. E acabou que nós empatamos em todos os quesitos e fomos penalizados pela moeda. A moeda caiu do lado da seleção carioca. E a seleção carioca era a seleção de Romário, Bebeto, Giovani, por aí afora. E eles foram vice-campeão, perdendo o título para a seleção do Sul, que era a seleção do Tafarel, Sabará e por aí afora. Se então, tem um apito amigo, teve a moeda amiga também para os cariocas. Os jogadores ficaram brincando, que o nosso vice-presidente que acompanhava era o Sebastião Peixoto. Sebastião Peixoto chamaram ele para tomar uma água e jogar a moeda. Então, são muitas histórias. Mas eu tenho uma historiazinha engraçada, voltando lá do Goiás. Em 2003, quando eu assumi a presidência, meu time não ganhava de ninguém. Era um serviço. E aí o meu compadre Amarildo Gonçalves, ele me chamou e falou assim, olha, dá até um vizinho meu, seu João, e seu João é uma beleza. Ele benze a cobra sai andando na ponta do rabo, o cachorro some, ele benze, ela vem, não sei o quê e tal.
põe tatu para correr na estrada, para ficar mais fácil, não precisar o cachorro entrar no mato, para não pegar espinho. Umas coisas fantásticas. Eu falei, então vamos lá no seu João. Chegamos naquela casona esquisita, uma caminhonete Chevrolet 50 e não sei quanto, mais velha que eu na garagem, novinha, mas sem uso. O gadinho no pasto, uma fazendinha boa aqui em Bela Vista. E chegando no seu João, era famoso. O pessoal das fazendas levava ele. Chegando lá, o seu João falou, pois é, senhor Raimundo, fica tranquilo que as coisas vão acontecer. Mas ele não benzia, não fazia nada, só batia um papo com a gente, você ia embora e ele fazia as rezas dele. Falei, nossa senhora, o que eu vou fazer? Esse time não ganha, e o seu João, numa atitude dessa, ele não vai dar nada. O senhor perguntou para que time ele torcia? Não, ele era Goiás. Aí nós demos um uniforme para ele e tal, e ele andava em Bela Vista todo vestido de Goiás. Um calor danado e ele vestido de agasalho. Aí isso foi rolando, e chegou uma hora que a gente não estava aguentando mais. Fomos jogar na Bahia com Vitória. Você vê o que é o acaso. Nós chegamos lá, e eu tinha falado com ele antes aqui no celularzinho. Ele falou, não, vai tranquilo, dessa vez vai ser bem melhor. Deve ser. Fui todo esperançoso. Chega lá o danado você acredita, nós tomamos 3 gols logo no primeiro tempo. Fomos pro vestiário, o técnico era o Cuca. E aí aquele problema, os resultados do Cuca não condiziam e eu não mandava ele embora. Por quê? Porque as atitudes dele eram decentes. Aquilo que veio... Indiferente, né? É, diferente. E está aí a prova, atingiu níveis e está até hoje, por quê? Porque vem a verdade daquilo que eu coloquei aqui. E aí, o pessoal entrou pro vestiário, eu nem no vestiário fui, fiquei lá na tribuna, falei, eu vou lá, nada, já perdeu mesmo, estou com raiva, já vou dar bronca nos outros. Aí toca meu telefone, eu peguei, era o seu João. Falei, seu João? Falei, alô, seu João. Seu João. Ô, seu Raimundo, tá tudo bem aí? Eu falei, seu João, tá uma maravilha. Nós tomamos 3 golzinhos já. Ele falou, mas vai melhorar. Eu falei, eu sei, o senhor tá falando que vai melhorar de uma época. Não, vai melhorar, espera, não tem um outro tempo? Falei, tem. Mas, pois é, mas espera para você ver até o final do tempo. Nós chegamos no final do tempo, 4-3 Goiás. Agora, você me procura, e aí? Eu falei, não sei, eu sou um incrédulo. Aí ele mesmo me gozou muitos anos, muito tempo, falando que eu era incrédulo, que eu não acreditava nas coisas, por isso que o Goiás... Mas o senhor foi lá, o senhor não é tão incrédulo assim. Se o senhor fosse incrédulo, o senhor não teria isso. Você tá Agora, o senhor falou do Cuca, e eu quero aproveitar para falar dos técnicos brasileiros, que 3 resultados, 4 resultados negativos caem, né? A gente vê vários técnicos que passaram por isso. O Eduardo Batista foi substituído no Palmeiras pelo Cuca. Trabalhou comigo aqui também, era auxiliar do pai dele. Ele Nelsinho, era fisiologista. Né? Era o Nelsinho, quando Nelsinho também. O Eduardo já caiu no Atlético Paranaense. Já caiu também, né? Como é que o senhor vê esse troca-troca de técnico que a gente vê muito no Brasil e que não acontece tanto em times da Europa lá? O técnico fica 10 anos no clube. Como é que o senhor vê isso? Isso é uma coisa muito natural. No Brasil existe os dirigentes e os dirigentes gostam de se meter nas coisas. E os técnicos europeus, eles acompanham o seguinte, aquilo que eu acabei de falar. A vida do treinador dentro e fora de campo. E lá existe uma cultura muito diferenciada. Aqui já é diferente. Mas isso é uma necessidade, até então, porque às vezes os treinadores são mandados embora, são dispensados por fato, não dentro de campo, mas fora de campo. E fora de campo, às vezes, fala demais, quer se meter em tudo, quer exibir. Os cartolas, tem muitos cartolas ciumentos. Mas aí já deu tempo para ver isso tudo, Raimundo? Porque, por exemplo, a gente percebe, né, poucos resultados, o técnico é mandado embora, talvez porque seria mais fácil demitir o técnico do que trocar todo o elenco, porque não dá tempo, tem a questão do entrosamento. Vou te responder com facilidade. Às vezes eu deixo de te contratar, não pelo seu currículo, mas pela apresentação do seu currículo. E o treinador, às vezes, não tem nem tempo de currículo. Chega um empresário e fala assim, ó, tem um treinador bom lá, você pega, vê falar, não, o fulano falou que ele é bom, você liga para um e fala, não, é bom. Aí quando o cara chega, que eu começo a conversar com você, ele já é antipático. Não conhece, já né? é chato. Só foi pelo Outra currículo. coisa, existe os caras que falam assim, não, jogadores mandou o treinador embora, como é que é? Boicotou e foi mandado embora porque os jogadores boicotou. Não é, cara. É que acontece o seguinte, tem pessoas que às vezes você convive com ela, mas ela não entra no seu eu. Tudo que... E já tem aquele simpático, que
tudo que fala você acredita. Ô, Raimundo, Tem digamos... pessoas que contam a história para você e você não pega, não esquece até o título. Já tem pessoas que eles contam de um jeitinho tão amável, tão carinhoso, tão jeitoso, que quando termina a história você está com ela gravada, você sabe tudo. Ô, Raimundo, em nível de Brasil, digamos que você está em qualquer time aí, com todas as condições, você pode contratar o técnico que você quiser. Qual você contrataria hoje, qual você não contrataria? Ou Bicho, quais? tem muitos que eu contrataria. Os dois para cada Deixa eu te banda. explicar uma coisa. O treinador, eu sempre tive critério para fazer as coisas. Eu contrato o treinador de acordo com a equipe que eu tenho e o clube que eu estou. Perfil, né? É o perfil. Se você tem um clube tipo Goiás, é um perfil. Se você tem um clube tipo Vila Nova, é outro perfil. Até a própria, você avalia até a própria torcida. Você tem que pensar até como que a torcida vai gostar daquilo que vai fazer. Então são critérios pessoal de cada dirigente para fazer as coisas, você entendeu? E ainda vem a situação de momento. Dependendo do momento que você está vivendo, você tem que trazer a pessoa para aquilo. Por exemplo, o Goiás agora estava vivendo uma moleza, um caicai, não sei o quê, a turma não queria nada, não sei o quê. Aí trouxeram o Argel. O Argel é espetado, ele chega e dá um... Uma vez eu cheguei no... Eu estava lá em cima com o pessoal da tribuna, o pessoal da Globo e tal, dando atenção ao pessoal, e o meu diretor de futebol, o Pedro Goulart, me ligou. Raimundo, dá um pulo aqui no vestiário que tá a maior confusão. Eu cheguei lá, estava o Cuca, estava o Bitts, possesso, possesso, porque o Cuca distratou ele tudo no vestiário. E o árbitro era o Heber Roberto Lopes. Eu fui lá no vestiário dos árbitros e falei, não, paciência. Eles já tinham expulsado o Cuca antes de entrar em campo. Campeonato Brasileiro, acho que era o Flamengo o jogo, era o Corinthians, não um time grande. Eu falei, gente, para com isso aí. Eles falaram assim, mas então, eu falei, Bitts, deixa que eu vou punir o Cuca. Eu não fiz nada, não, deixei, porque eu não sei qual o motivo que levou o Cuca a isso. E aí terminou o jogo, aí não expulsaram, foi pro jogo e tal, nós ganhamos o jogo. No outro dia eu mandei chamar o Cuca, liguei na casa dele, mandei ligar e falei, fala pro Cuca vir aqui falar comigo. E ele chegou e sentou comigo. Eu falei, eu só quero uma explicação sua. E vê se você me convence de você brigar com o Bitts. Ele falou assim, presidente, que a gente mansa dele falar, presidente, aquele vestiário estava uma calmaria. Você está entendendo? Tem muitos que usam. Conta pra mim, você falou do Cuca, conta só pra mim que é a torcida do Palmeiras, vai. O Cuca tem um parafusinho a menos? Não. O Cuca ele é um cara totalmente equilibrado, mas ele usa de meios inconvenientes para poder ser convincente. Por exemplo, ele usa uma calça, que não é... O ônibus não pode dar ré. Tudo isso são coisas que levam as pessoas a ser simpática, a gostar do jeitão dele, aquele jeitão. O povo não gosta muito de pessoas todo muito engomadinho, muito preso. O povão mesmo gosta de pessoas que se misturam, que está junto, que gosta. O pessoal gosta de quê? O que você vai discutir num boteco? Se você chega e fala assim, ó, foi gol. Ah, mas foi gol por quê? Ah, porque o Chip falou. Boa história. Agora o gostoso é... Culpar a mãe do juiz. A polêmica é necessária no futebol. A polêmica é necessária, tudo é necessário no futebol. Eu, há poucos dias, a torcida do Goiânia estava enchendo o saco lá no estádio, xingando, não era nem a mim, estava xingando o Guto, o Abraí, o Ariel. Aí eu cheguei no vestiário e eu tinha uma semana que eu ia repor os jogadores. E na reposição, o jogador estava tudo acertado, era só apresentar, como apresentou na segunda, e o jogo foi no final de semana. Aí eu chego lá no vestiário e falei, pô, tem que achar um árbitro aqui para desviar a atenção. Eu aproveitei as duas coisas. Eu desviei a atenção da imprensa e do torcedor e pus uma regra na torcida que estava, nos torcedores que estavam lá aborrecendo. Não que eu tinha nada contra eles, mas eles foram, em parte, usados. Em parte mereceu, em parte foi usado para desviar a atenção. A imprensa passou a semana inteira falando da polêmica da minha entrevista, até no Brasil, rapaz. O Gilmar Rinaldi me ligou, me mandou mensagem, depois me ligou, me cumprimentando, que lá em São Paulo... O Gilmar Rinaldi foi goleiro da seleção e diretor é muito meu amigo. Pois é. Raimundo, mas aqui só se fala isso. As rádios
copiaram lá várias rádios, pegaram a entrevista, colocaram no ar, porque saiu no Face, né, no YouTube, para todo lado. E eu, na verdade, a minha maior intenção com aquilo era desviar a atenção. Tirar o foco do grupo. Tirar o foco para poder ter paz, para poder fazer a mudança que precisava. E fizemos isso, eu já fiz isso muitas vezes. É a experiência, né? Já briguei com repórter, assim, dei bronca em repórter. Depois eu fui lá caladinho, pedi desculpa, falei, precisava mostrar para o jogador que eu estou do lado. Você já brigou com torcida também, né? Não, eu tenho coisas vergonhosas. Uma vez no Estádio Olímpico, eu assumi a presidência do Goiás. Em 2003 eu assumi a presidência do Goiás e o primeiro jogo foi no Olímpico contra o Vila. Rapaz, você acredita que azar o Vila chegou a ataca na gente. Tão raro isso acontecer, foi com você? Temos uns torcedores lá que já enjoado, rapaz. Não considerou meu tempo de serviço, os bons serviços que eu tinha prestado. Agora veio encher o saco. E eu catei nego pelo cabelo, dei mão na cara, que deu certo. E o Mané filmando lá, o Mané, as outras televisões. Aí depois eu achei pouco, fui lá e falei assim, eu aprendo a torcer com aquela torcida, que era a do Vila. Mas arrumei uma confusão com a torcida do Goiás para danar. E depois eu vou ver no outro dia as matérias, me dá uma vergonha danada. Um dia lá na Serrinha, os torcedores enchendo o saco, nós terminamos, ganhamos o jogo, o time realmente não estava muito bom, eu joguei cerveja na cara de uns torcedores lá. No outro dia, uma vergonha danada aquilo. Mas é coisa, é polêmica. E as pessoas, quantas vezes eu insultei o Cajuru na televisão, no rádio, para poder desviar os focos das coisas. E o Cajuru ia de bobinho na manha e apelava, e não sei o quê. Raimundo sempre polêmico, né? Então a gente, às vezes, precisa disso. O futebol necessita dessas coisas povo. Você entendeu como é que foi, Raimundo, assim, rapidamente, a sua saída, então, do Criciúma foi também na base da polêmica ou não? Como é que foi? Foi. Os torcedores, nós tínhamos um time bom e vários jogadores. Eu recrutei 14 jogadores, 6 foram vendidos. Roger Guedes, Luca, Ezequiel, Bruno Lopes, assim por diante, foram vendidos e cara, apuraram muito dinheiro. E os outros 8 jogam lá até hoje. Então, foi muito bom. E os jogadores estavam pegando a cancha ali e os torcedores vieram me xingar. Eu peguei e mandei eles para aquele lugar, mostrando o dedo. E depois o pessoal falou assim, eles são bravos, brigão, estão lá fora te esperando. Eu fui lá, entrei no meio deles, falei, lá eu mandei acenando, e aqui eu mando mesmo, vocês são fila da puta mesmo. Xinguei eles tudo. No outro dia eu peguei minhas coisas, pus minha caminhonete e fui embora. Pronto, saiu. Sabe a hora de entrar e sabe a hora de sair. Eles estão lá até hoje, falando de mim. Não esquece de mim. Mexe e vira. Quem fazia isso era só o Raimundo. Raimundo, rapidamente. O pai do Roger Guedes me liga direto para falar. Ele é o maior orgulhoso com isso. Sim. Favorito? Rapidinho, pergunta em 30 segundos. Duas palavras. Favorito para a Série A? O Goiânia, claro. E para a Série A do Brasileirão? Corinthians vai manter essa invencibilidade? Eu acho que sim. E para a Série B do Brasileirão? Vila Nova tem chance? Goiás tem chance? Goiás não. Eu acho que o Goiás pode não... E o Vila tem? Né? O Vila tem. Então vamos encerrar com essa polêmica provocando a torcida do Goiás. Diego Espíndola, nosso colega aqui de TV Brasil Central, que faz o Amor ao Esporte, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Enzo, e convido todos para acompanhar o Amor ao Esporte todas as segundas às 11h20 da manhã e quarta-feira às 7 da noite, aqui na TV Brasil Central. Obrigado. Claudiane Rodrigues, nossa colega jornalista, que trabalha na TV da Federação Goiana de Futebol. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Raimundo Queiroz, 30 segundinhos para as suas considerações finais, o recado que você deixa para o amante do futebol. Só agradecer ao Diego, a Claudiane, a você. Agradecer a Ana pelo convite. Estou sempre à disposição. E vamos fazer um futebol, gente, povo. Esse é o futebol que o povo gosta. É a polêmica e as torcidas parar com os exageros. Concordo com você. Uma boa noite e voltamos na próxima semana, então.